O meu nome é Jacó Inácio Kuhn. Eu nasci em Santa Cruz do Sul. De lá fiquei bastante pouco tempo, que não me recordo de nada da minha infância. Pai migrou para Soledade, uma colônia de Soledade chamada Colônia das Tunas. Como havia dificuldade em cumprimento da religiosidade da minha falecida mãe, forçou o pai a abandonar Tunas e retornar para Santa Cruz. Aí voltamos para a Linha Formosa. Em Santa Cruz, em Linha Formosa, entrei na escola paroquial. Nesse tempo, eu tive contato com irmãos maristas, contato com o irmão Stanislau, que era conhecido como Padre das Cabras. Ele tinha cabras, levava no carro motor dele para todas visitar as escolas turmeiras e ali então entregava para cada, dizendo como te tratar, essas coisas todas. Ele era ao mesmo tempo recrutador de vocações para os maristas, então eu me encaminhou para o Juvenato de Bom Princípio. Por que eu entrei? Olha, é difícil dizer por quê, porque a ideia nasceu assim ao natural. Eu gostava do nosso professor lá da colônia. Num certo dia, depois da missa, nos voltamos a cavalo para casa. Aí o pai encostou o cavalo dele no meu e disse: olha, eu não tenho nada contra a sua decisão de ser marista. Agora, eu não gosto de brincadeira. Eu sei que o professor aqui da escola tem mais capacidade para ensinar mais um ano, quer dizer, não vai perder o ano. E então, eu faço a seguinte proposta. Você fica esse ano ainda estudando aqui na escola colonial e o ano que vem você vai para o Juvenato. Eu achei que não estava ruim, também não ia contrariar, mesmo que tivesse ruim. Meus dois irmãos estudaram com os maristas em Santa Cruz, mas não muito tempo, né? E, por sinal, os dois que estudaram com os maristas, depois se bandearam lá para o Paraná, porque não se contentaram com as velhas colônias aqui, que não tinha mais futuro para ninguém. Em 1938, passei em Bom Princípio. Em 1939 fui deslocado para Porto Alegre para fazer a primeira série ginasial. E as 4 séries ginasiais na sequência. Fui para Porto Alegre, aqui no Champagnat, 1939. O Champagnat não tinha nada do que se enxerga desse frente aqui dos fundos, né? Nada disso existia, porque bem onde estava a pastoral até ano passado, foi construído em 1939. Tinha ali um galpão de zinco que foi demolido e para construir os 3 andares. Né? Depois, 40, foi a parte da cozinha, a chaminé da cozinha ainda está lá. A chaminé atendeu um forno enorme, um fogão enorme, a lenha, que dava comida para 200, 300 pessoas que moravam aqui no Champagnat. Depois fui para Veranópolis fazer o retiro, depois voltei para 2 anos já marista, com profissão e tudo, sem votos perpétuos, só voto temporário. Bom, a tomada de hábito era uma cerimônia bastante significativa e com bastante solenidade. É a maior festa em que quase sempre os parentes vinham para assistir. Né? Então, na véspera, o provincial, ou quem está ali, representando o governo geral, reúne os postulantes e já vai aplicando um nome diferente, porque quando troca de vida, troca de nome. Entra a cerimônia da tomada de hábito, faz o interrogatório, tem hinos e coisa, toda uma série de cerimônias especiais, e depois eles saem. Todos eles saem acompanhados por um orientador e vão lá para uma sala para vestir a batina. A batina para o noviço não tinha nenhuma
nenhum acessório, porque o acessório do marista era o cordão e a cruz, depois a profissão perpétua. Ficamos então aqui no Champagnat, no chamado escolasticado, que era dos irmãos já depois do noviciado, tem 2 anos de formação ainda, antes de ir para os colégios para formar, para começar o magistério, que era o nosso escopo. Sempre foi. O marista era de dar aula, né? Eu comecei o meu apostolado em 1946 em São Gabriel. Então, São Gabriel fiquei 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, e ali fui professor primário primeiro, que tinha muito, depois aos poucos fui passando para ginasial, terceiro ano, então eu já estava bastante manso no magistério, aí eu fui transferido. Infelizmente, por circunstâncias não dependendo de mim, fui transferido para Lajeado. Lajeado tem internato. Lá me encarregaram de cuidados internos. Eu tinha, além de cuidados internos, tinha 5 horas de aula. Tocou para mim e para Erechim. Fui transferido para lá. Imagine, para de Lajeado chegar a Erechim, eu levei 4 dias. Lá fiquei o resto do ano. No fim do ano, a Operação Provincial achou que me ia transferir para o Rosário para fazer a faculdade. Eu então, cheguei no Rosário, preparei o vestibular com outro irmão que estava. Aí nós 2 para a História Natural. Aqui sou eu como formando de História Natural. Foi em dezembro de 1952. Eu me formei em bacharel em História Natural. Este é uma fotografia minha, retocada, que me representa um irmão marista que se formou em História Natural. Os 2 vão juntos, né? Aí estudei História Natural, peguei esse professor de mineralogia que me engatou, não me deixou sair dele. Quer dizer, ele tinha pedido e os irmãos tinham cedido a mim para ser o substituto dele. Então, deu no que deu. Fiquei até, a certa altura, vim transferido aqui para o Champagnat, mas ia diariamente para Rosário para dar minha aula na faculdade, né? Depois, quando veio para cá, dava as aulas aqui, portanto foi prefeito e aula da faculdade, no mesmo tempo, né? Na História Natural, fora de aula, eu dava técnica de fotografia, que na época, para ciências naturais, a fotografia era quase indispensável. Então, eu tinha máquina, eu tinha um gabinete fotográfico muito bem montado, que eu mesmo montei, na obra de instalação da História Natural, no prédio, que era prédio 12, agora é ala D do 12, né? Porque quando numerei os prédios, eu comecei reitoria 1, 2, 3, 4, 5, 6 famecos, 7 famecos, 8, etc. Eu fui até lá em cima, depois voltei para o outro lado. A minha característica como professor é me colocar na posição do aluno e perceber se o aluno captou ou não. Por isso, se caso eu não tivesse captado, ele dava uma volta na frase e dizia de outro jeito para que ele captasse, né? Além disso, eu, como professor, sempre tratei de ser amigo dos alunos. Foi uma das minhas características, ser amigo dos alunos e não um chefe, nada disso. Essas 2 coisas fizeram que eu fosse várias vezes paraninfo de turma. Este é eu
professor de história natural, sendo escolhido pela turma para animar a turma. A relação com a PUC é muito natural, porque eu, entrando na PUC em 50, eu já era fã da PUC, porque eu acompanhei a criação dela, os primeiros passos, a criação do Centro Acadêmico, Santo Tomás de Aquino. Então eu, como filho da PUC, eu fui cultivado, me identifiquei e fiquei praticamente todo o tempo à disposição da PUC. Enquanto fui professor, eu fazia parte, eu fui até uma certa época membro do Conselho de Curadores e prefeito da cidade universitária. Quer dizer, tudo que era da PUC me interessava. Na Amazônia, eu fui para lá para dar a presença no campus avançado. Então, o diretor do campus avançado então, me pediu, já que eu era naturalista, tinha contato com plantas, animais, as coisas, então, para eu dar uma orientação e dar umas dicas para esse campo. Olha, eu até hoje não consegui me arrepender de nenhum dia que eu passei na Amazônia. Quer dizer, valeu a pena realmente. Ser irmã marista é mais fácil de viver do que definir. Eu entrei de acordo com o meu pai, sabendo o que eu queria. E que era isso que eu queria, então não tenho como não perseverar. Quer dizer, não tenho um segredo especial para perseverar. Eu gostaria de agradecer a Deus de ter deixado chegar aos meus 94 anos com bastante lucidez. Tenho as minhas atrapalhadas dos 94 anos, mas graças a Deus ainda controlo a minha idade. Eu me sinto tranquilamente, plenamente realizado.